Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou continuar com vocês essa saga aí das expressões algébricas, que eu pretendo gravar alguns vídeos no canal. Eu já iniciei fazendo esse vídeo aqui, se você não viu, dá uma olhada ainda. Então, construir uma medida como sendo produto, divisão, enfim, de outras medidas, utilizando bastante a quarta proporcional. Aqui, eu venho para vocês aí conversando mais próximo do que a gente tem feito com os números irracionais. Então, aqui no canal a gente tem vídeo de construir medidas proporcionais, por exemplo, 3/5, que a gente usa o teorema de Tales. Nós temos aí vídeos para realizar a construção de números irracionais, por exemplo, raiz de 7, raiz de 5, que a gente utiliza, no nosso caso, o teorema do triângulo retângulo, né? E aqui a gente, enfim, tá jogando no mundo e vendo qual é que é. Qual que é a informação agora? Eu quero construir um segmento cuja medida vai ser a ao quadrado mais 3b ao quadrado, a raiz disso, raiz quadrada disso. Essas medidas B e A são medidas dadas, estão aqui no canto, tá? Então, a ideia é... Primeira coisa que eu espero de você, né? Se você olhou para isso daqui, já tem que te lembrar aí um pouco do teorema do triângulo retângulo, né? Tem uma carinha já. Vou colocar aqui num cantinho um lembrete, tá? Então, se você precisar ver vídeo sobre isso, pausa e vê, tem aqui no canal. Eu vou fazer só um lembrete para a gente poder conversar um pouco mais tranquilo, tá? Então... O teorema do triângulo retângulo fala pra gente aí que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, se aqui mede y, z e w, necessariamente w ao quadrado é igual a y ao quadrado mais z ao quadrado. Esse é o teorema que você vê em qualquer material. O que a gente viu aqui no canal é que, se eu considerar essas medidas dos lados como sendo raízes quadradas, então, se eu considerar aqui que eu tenho um triângulo retângulo, aqui mede raiz de W, aqui mede raiz de Y e aqui mede raiz de Z, necessariamente W vai ser igual a Y mais Z, né? Quando você aplicar aqui Ih, esqueci. Quando você aplicar, nesse caso, o quadrado, né? A gente tem necessariamente que essa relação vai acontecer porque a potência ela vai cancelar com a raiz, né? Ou seja, a soma dos radicandos dos catetos resulta aí no radicando da hipotenusa, né? Então, essas afirmações, elas são verdades. Percebe que isso daqui é verdade se os lados têm essa medida, e isso é verdade se os lados têm essas medidas. Essas duas aqui, elas não serão verdades ao mesmo tempo, né? Então, se eu tenho um cateto medindo W, hipotenusa medindo W e os catetos Y e Z, isso daqui não vai ser verdade. Só é verdade quando eu tenho esses números dentro de raízes quadradas, tudo bem? Então, se eu olhar para isso daqui e eu quiser manipular isso daqui, pensa que essa raiz pode voltar para cá, né? Então, eu tenho um x ao quadrado igual a um a ao quadrado mais 3b ao quadrado. Isso daqui já é pra gente aí um triângulo retângulo, né? Então, vai ser aqui um triângulo retângulo. Se a gente analisar aqui a figura, eu tenho aqui que necessariamente a hipotenusa vai ter que medir x, né? Um dos catetos vai ter que medir A e o outro cateto vai ter que medir raiz de 3b. Por que raiz de 3b? Porque é esse número que é ao quadrado, né? Vai dar 3b ao quadrado, ó. B ao quadrado dá b ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado dá o próprio 3. Então, o nosso objetivo é construir esse triângulo aqui, né? O A eu tenho. O que eu preciso fazer, então, é pensar como que eu posso construir um segmento cuja medida vai ser de raiz de 3b. E é aqui que vem aí algumas estratégias, algumas possibilidades para a gente realizar essa construção. Quando eu pensei nesse problema inicialmente, eu fui aí para vários caminhos, vou mostrar para vocês. Esse é meu caderninho aqui, onde eu penso. Eu pensei, nossa, posso construir primeiro raiz de 2b, né? Então, fazendo aqui esse triângulo. E aí, depois eu encontro raiz de 3b, depois eu faço o triângulo que eu quero. Então, aqui eu ia construindo 3 triângulos retângulos diferentes, até encontrar a medida do x, que é a medida do enunciado, tá?
Quando você vai tentar resolver um problema pela primeira vez, você vai encontrando aí alguns caminhos, né? E você vai pensando aí como que cabe. Enfim, vai pensando, né? Que é a conclusão que eu cheguei depois, tá? Então, eu pensei assim, olha, então vamos pensar aqui. Construir raiz de 3b, tá? Depois de ter passado por aquele perrengue, né, de pensar em construir 3 triângulos diferentes, eu pensei que tinha um triângulo que seria mais interessante, que é esse triângulo aqui, né? Eu quero raiz de 3b. Eu pensei em construir que cateto vai medir raiz de 1b. E aqui vai medir raiz de 4b, né? Isso daqui é a mesma coisa que 2b, e isso daqui é a mesma coisa que b. Nossa, mas será que esse triângulo existe, né? Será que tá válido? Será que tá viajando na maionese? Vamos ver, né? Vamos aplicar o teorema do triângulo retângulo. Se eu aplicar aqui, fica raiz de 4b ao quadrado igual b ao quadrado mais, e aí vamos ver quanto que vai... Vamos ver se eu colocar essa medida aqui, se isso daqui vai ser verdade, né? Então, vamos lá. Raiz de 4 ao quadrado é o próprio... Opa! Aqui vai dar 4, né? Porque raiz de 4 é 2, 2 ao quadrado, 4. 4b ao quadrado. Aqui eu tenho b ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3. B ao quadrado é o próprio b ao quadrado. Então, aqui eu tenho que essa afirmação é verdade. 4b ao quadrado é igual a 4b ao quadrado. Então, esse triângulo existe e esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Então, eu olhei aqui, ó, mantive o b em todos e olhei para os radicandos, né? Igual a gente viu aqui. Então, o radicando da hipotenusa é a soma dos radicandos dos catetos. E agora, eu vou construir esse triângulo para encontrar essa medida. Então, vamos lá, bora construir, né? Então, vou começar aqui com uma reta. Vou marcar aqui um segmento que vai ter que medir B, né? Então, eu vou pegar a medida de B aqui, que foi dada aí no nosso enunciado. Peguei a medida de B. Marquei. Pronto, esse daqui mede B. Vou nomear esse triângulo aqui de MNP, só pra gente poder conversar melhor, tá? Ele é um triângulo retângulo, então eu vou construir aqui o ângulo reto. Vou construir aqui esse ângulo reto. Pronto. Agora, a minha hipotenusa mede 2B, né? Então, eu vou pegar aqui 2B. Então, pego uma medidinha de B uma vez. Ai. Calma aí, eu tenho que usar um segmento auxiliar, porque aqui eu não vou ter muito bem onde parar, né? Deixa eu fazer aqui um auxiliar para poder ter 2B. Peguei um B, peguei aqui, pronto. Tudo isso daqui agora mede 2Bs. Então, eu vou pegar aqui a medida de 2Bs, vou com centro em N, marquei. Então, esse segmento aqui que eu encontrei, que eu não vou nem traçar o PN, né, porque não me interessa, esse daqui é o P, eu tenho que essa medida aqui em laranja é o segmento que mede raiz de 3B. Então, já construí essa medida utilizando esse triângulo. Agora, eu vou voltar para o meu triângulo inicial. Esse triângulo inicial tem catetos medindo a raiz de 3B, e a hipotenusa dele vai ter a medida que a gente está interessado, né? Então, vem aqui comigo. Começa com uma reta. Vou chamar esse triângulo de triângulo QRS. Então, vou nomear esse ponto aqui de Q. Vou pegar a medida aqui de A. Pego aqui a medida de A. Esse ponto aqui é um ponto que vai medir R. Vou construir aqui agora uma perpendicular, né? Então, aqui, porque esse é um triângulo retângulo. Então, venho aqui e construo essa perpendicular. E aí, agora, vamos lá, aqui é a raiz de 3B, né? Eu tenho essa medida porque eu construí ela bem aqui. Raiz de 3B. Pego essa medida, marco. E aí, eu tenho, então, que essa medida que agora eu vou marcar de laranja é a medida X que nosso enunciado pediu, né? Então, essa medida aqui é o X igual raiz quadrada de A ao quadrado mais 3B ao quadrado. Então, a solução seria o segmento SR. E aí, o que vocês acharam? Eu concordo que não é tão simples, né? Até difícil, às vezes, visualizar um pouco, porque tem bastante coisa acontecendo.
Mas é basicamente analisar essa medida, a gente vai percebendo alguns padrões conforme a gente vai construindo, né? Então, eu olho para isso daqui, eu já sei que eu vou ter que usar o teorema do triângulo retângulo, e aí a gente vai visualizando algumas coisinhas no percurso. Qualquer dúvida, comenta, se inscreve no canal para dar aquela moral e não se esqueça sempre, bora construir?